Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, vamos esperar o pessoal entrando. A gente ter um bate-papo, né, bem descontraído, falar um pouquinho sobre psicologia. Vou chamar a nossa colega, né, que faz parte do Delas Psis, a psicóloga Dayana Santos, que ela vai fazer essa live junto aqui comigo. Olá! Deixa eu ver, não te ouço, Érica. Você me ouve? Não tô te ouvindo. Não. Hum, Vê se ficou melhor. agora te ouço. Agora tá? Pessoal, boa noite. Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Que tá chegando umas mensagens aqui o pessoal não estava ouvindo também, não estava saindo som. Dá um okzinho aí para mim, só para saber se o som está saindo para vocês também, por favor. Perfeito. Ah, que bom, tá saindo. Agora foi, né? Boa noite, Bom, pessoal. vamos dar boa noite, né? Mais uma vez para a galera aí que tá chegando, né? Participando dessa nossa primeira live do Delas Sim, Psis. E a intenção, né, dessa live é para a gente ter um bate-papo, né, interativo, que as pessoas possam, né, fazer perguntas para a gente também. A gente vai procurar ir respondendo, né, durante a nossa live. E quando a gente se não der tempo, né, por exemplo, da gente responder no ao vivo, com certeza a gente vai estar trazendo a resposta daquelas perguntas que foram feitas para a gente, sim, tá? sim. Então, vamos começar, né? Tem algumas Vamos. pessoas já, né, aqui nos acompanhando, então a gente estava marcado para as 8, então acho que, né, é importante a gente procurar manter o horário. Sim, sim. Bom, esse bate-papo, né, é para a gente falar um pouquinho sobre psicologia, né, a gente ter uma troca, né, de como foi esse período de graduação, obstáculos, desafios que nós, né, tivemos ao longo desses 5 anos, né, e vamos conversar, vamos tirar dúvidas, falar sobre o Delas que Fiz, como surgiu, o porquê do Delas que Fiz, né, é um grupo de psicólogas, né, mulheres, né, o porquê, qual foi o intuito O que é, né, o delas, né? que é, exatamente, é muito importante. Então, eu queria, Dai, vou passar a palavra para você, né, para você dizer um pouquinho, né, da graduação, o porquê de psicologia, né, obstáculos, desafios, os percalços, né, durante esse período aí de 5 anos. É com você, Dai. E que é sempre muito importante, né, a gente ter esse déjà vu, né, voltar lá atrás e poder perceber e ver o que fez a gente chegar aonde a gente chegou hoje em dia, né? Perfeito. É claro que foram longos 5 anos de estudo, né? De muito engajamento, de muita dedicação, né? A essa profissão que hoje, né? A gente tem como nossa profissão. E a gente estudou lá durante 5 longos anos, fizemos alguns cursos e até hoje, né? A gente continua mantendo esse estudo, né? Porque lidar com pessoas, a gente precisa estar constantemente estudando. As pessoas elas mudam, são diversas, subjetividade de cada um
vai agindo de uma forma completamente diferente, e a gente precisa ir sempre se atentando a isso e se atualizando ao longo do tempo, né, dos anos, né? Então, assim, recentemente, umas amigas psicólogas me fizeram essa pergunta: por que que eu escolhi a psicologia, né? E geralmente a gente diz, a psicologia que nos escolheu, né? Na verdade, eu nunca soube responder isso direito, né? Até pouco tempo atrás, porque eu não sabia explicar o porquê que eu tinha escolhido a psicologia, tendo em vista que eu não tenho ninguém da minha família que seja da área da saúde, eu não tenho nenhum amigo que não tinha na época nenhum amigo que fosse psicólogo, que tivesse feito a faculdade de psicologia, né? E aí recentemente me fizeram novamente essa pergunta e eu fui parar para refletir, para pensar. E aí eu fui lá atrás, na época que eu estudava, né? Na época eu estava no meu ensino médio, né? E era um período em que eu sempre gostei muito de ficar na biblioteca, né, da escola, né? Ou lendo mesmo um livro, ou conversando lá com a bibliotecária, porque a gente ficava por horas lá conversando. E uma certa vez eu peguei um livro lá para ler, não me lembro mais o nome desse livro, infelizmente. E nesse livro tinha a palavra empatia e simpatia. E ali estava dizendo qual era a diferença de simpatia para empatia. E acho que foi a primeira vez que eu ouvi a palavra psicologia, porque dizia que empatia era muito utilizado, um termo muito utilizado por psicólogos, né? E aí, a partir dali, eu ouvi aquela palavra psicologia e fui procurar saber um pouco mais da profissão, o que era psicologia. Os anos foram se passando, eu esqueci daquilo, ficou na minha mente, até um dia eu escolher e resolver fazer a faculdade de psicologia. Então, hoje em dia, eu respondo quando me fazem essa pergunta, por que da psicologia, como é que eu escolhi, né, como é que eu criei, né, essa paixão pela psicologia, eu digo que foi a educação. A educação me apresentou a psicologia e me fez cursar esse curso, né, que é tão lindo, tão importante para a vida de muitas pessoas. E para você, Érica, como é que foi isso? Para mim, assim, foram 5 anos bem intensos, né? A gente geralmente fala assim, você tem que agir com a razão ou com a emoção, né? A gente tem que saber qual a forma melhor que a gente tem que agir. E assim, eu lembro que eu estava muito em dúvida, realmente, né, mais voltado para isso, razão e emoção. Porque na época eu trabalhava como secretária, né, administrativa, e eu queria, né, cursar administração justamente para ter, né, uma ligação com o trabalho que eu já fazia. E, né, então ficava a razão, a administração e a psicologia como emoção. E aí, no dia que eu fui fazer a minha matrícula, né, eu já estava lá com um contrato para assinar para a administração, né, eu falei com a menina, não é esse curso que eu quero fazer. O curso que eu quero fazer é psicologia. E aí ela, né, mas você falou, não, tá, foi aquele momento, foi um impulso, né, através da razão, mas eu tenho que dar, né, tenho que ouvir o que o meu coração tá pedindo, né, então eu vou cursar psicologia. E foi, assim, algo que era totalmente diferente da área que eu atuava, entre aspas, né? Porque era dentro da área da saúde, eu era uma secretária administrativa dentro de um setor de pesquisa, né? Voltado para a saúde, era uma área voltada para a tuberculose. Mas, assim, eu achava que não teria um espaço para mim dentro dessa área ali, né? Mas, assim, fui. Na época foi muito legal, eu tive um incentivo muito grande, né, da minha chefia naquele momento, né, em questão de conciliar horário, às vezes tinha matéria para fazer cedo, né, de manhã, e assim, foi tudo, né, fui conciliando, conseguindo conciliar tudo isso. E aí a questão, né, além de ser, né, ter sido uma decisão com a emoção,
né, através da minha emoção, era uma questão também de entender um pouquinho, né, sobre meus comportamentos, do porquê a maneira que eu pensava era diferente do outro, né, de ter essa questão de autoconhecimento, né, de me conhecer um pouquinho mais. E aí as pessoas podem estar se perguntando assim, ué, mas para você se autoconhecer era só você fazer psicoterapia, Sim, né? sim. Sim, era só eu fazer psicoterapia, mas eu queria, da mesma forma que eu viesse aprender, né, sobre todas essas questões, como administrar meus sentimentos, saber lidar com as minhas emoções, entender o meu comportamento, entender o comportamento do outro, né, era uma questão que eu queria ajudar o próximo também, né, de ter essa questão da empatia, né, fazer com que eles entendessem o significado de fato dessa palavra, né? Porque às vezes fala empatia, eu tenho empatia, eu tenho empatia. Mas, assim, de fato, o que é empatia, né? Empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Não é que você vai resolver o problema, a questão que o outro está passando, né? Sim. Mas é uma questão de você entender como você se sentiria se aquilo estivesse acontecendo com você. Né? Então foi algo assim muito muito bacana, né? Que aos pouquinhos, né? Eu fui tendo, né? Eu tive uma oportunidade até mesmo dentro desse mesmo setor, né? Que era algo relacionado à tuberculose. O que a psicologia tinha a ver, né? Com isso? E foi exatamente, né? Sobre os pacientes que eram diagnosticados com tuberculose, né? Automaticamente eles tinham depressão, eles ficavam depressivos, né? Porque é uma doença que é muito preconceituosa, né? As pessoas têm muito preconceito. É muito aquela questão de quem tem tuberculose não pode ficar perto, não pode dividir talher, não pode usar a mesma toalha, né? Então, é todo um estigma que tem aí por trás e as pessoas se sentiam o quê? Exclusas, né? Até mesmo porque as pessoas próximas ali não tinham um entendimento muito claro sobre essa doença, né? Então foi um trabalho muito, muito legal que eu fiz, né, da tuberculose relacionado à depressão, né, em que a psicologia teve uma participação muito ativa, né, nesse período. Mas assim, se a gente for falar sobre percalços, sobre obstáculos, desafios, o que você traria assim para gente? Olha, foram alguns, porque eu acho que já começa no fato de nós sermos mulheres, né? Sim. Já começa por aí, né? Essa questão do espaço, essa questão da gente não ter, ou melhor, né? Tentarem tirar de nós alguns direitos, né? Então acho que já começa por aí o grande obstáculo, né? Outro obstáculo, ser mulher, ser preta, né? Nascida aí da Baixada Fluminense, ocupando um lugar elitizado, né? Que a gente sabe que a faculdade, a universidade é um lugar elitizado, né? Então acho que já começa por aí. E um outro grande percalço foi ter que trabalhar e estudar junto. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? Principalmente quem vem de uma classe, né, onde há muita desigualdade, né? Você vê muitas pessoas tendo que trabalhar e estudar, né? Então acho que os grandes assim obstáculos, né, e que acho que poderiam ter de tudo para eu parar, foram esses. Ser mulher, vida baixada, ocupar um espaço que dizem que não é nosso, que na verdade é nosso, né? E ter que trabalhar e estudar junto, né? Acho que a gente, por muitas vezes, pensava em desistir, acho que não é para mim, não está dando certo, mas acho que o nosso desejo, o nosso sonho, ele foi maior, né? E aí a gente conseguiu ultrapassar esses obstáculos aí. Tá? E desafio, assim, desafio? Olha, você se sentiu assim, desafiada? Você diz no período da graduação, né? Ali na faculdade. Eu acho que eu tive que lidar muito com uma questão que eu tenho muito, né? Que eu tinha muito mais aflorado dentro de mim, que era essa questão da timidez. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Uma pessoa que não gostava muito de me expor, de
de falar muito em público, eu sempre falava o mínimo, o básico. Eu acho que quebrar com esse tabu, que era meu mesma, né, por questões minhas, acho que foi o maior desafio. Né? Eu lembro que na faculdade eu tive que apresentar o meu TCC. Né? E aí no final, eu achando que já estava tudo ótimo e não precisava de mais nada, consegui, passei o diploma na mão, eis que eu tive que fazer a apresentação do TCC. E aí, para mim, foi o maior desafio. Acho que para fechar assim, de chave de ouro, foi eu apresentar o meu TCC na faculdade. Então, foi muito por aí. Para você também teve aí esses obstáculos ou não? Teve, né? Teve alguns obstáculos aí pelo caminho. Acho que ninguém sai ileso, né? Totalmente ileso de sai uma nada. graduação de 5 anos, né? Então, a questão de obstáculo, né, foi exatamente, né, o que você frisou, né, que você falou sobre a questão de ter que trabalhar e ter que fazer faculdade, né? Eu, na época, eu já tinha minha filha, né? Então, tinha essa questão também, né? De ter alguém para ficar com ela, né? E eu chegar, dar toda a assistência como mãe, né? Então, foi um obstáculo muito grande, porque eu saía muito cedo de casa e chegava muito tarde em casa também. Então, assim, conseguir pegar ela acordada, né, durante a semana ainda, né, era muito difícil, porque ela estudava de manhã, então ela tinha que dormir cedo para ela acordar cedo, né? Mas, assim, eu tinha minha avó, né, minha avó que ficava com ela para mim, né, o período, desde o horário que ela chegava da escola. Então, minha avó ficava com ela até o horário de eu chegar. E era muito, muito legal que eu lembro que todos os dias, quando eu chegava, que eu abria o portão, minha avó estava debruçada na janela da cozinha, né? Esperando ali eu chegar. Era muito certo. Toda vez que eu chegava, abria o portão, eu me deparava com a minha avó ali me esperando. Ah, minha filha, eu estava te esperando, estava preocupada. Hoje você demorou um pouco mais, né? Porque tem também questão de ônibus demorar, ou treino passar no horário, né? Enfim, né? Teve alguns percalços, alguns obstáculos. E de desafio, o que eu tiro como um desafio para mim? Érica, e vale até a gente pensar o quanto que é importante o apoio da família nesse momento, né? Sim, com certeza. Você teve o apoio da sua avó, eu tive o apoio também da minha mãe, dos meus amigos, familiares, mas o quanto que é importante, as pessoas até que estão assistindo aqui a nossa live, né? Ela apoiar seus filhos, apoiar alguém que está ali ao redor, às vezes não é filho, mas é um vizinho que você está vendo ali que, né, que está lutando, está indo para uma faculdade. E quanto que é bom a gente dar esse apoio, né? Acho que a gente se sente mais segura, né, e firme para continuar com aquilo que é o nosso objetivo, né? E aí você teve, achei interessante você falar, porque você teve esse apoio super presente, né, da sua avó, tanto que ficava, né, esperando você chegar, né, e isso foi muito bacana. Continua. Exatamente, né? E assim, até mesmo só complementando rapidinho, né? Que assim, dentro da minha família, né, eu fui a primeira, né, pessoa a cursar, né, a se formar, né, de fato na graduação, né? Depois teve meu primo, né, se formou em engenharia, né? E assim, acho que a gente, quando um começa, parece que a gente vai incentivando os outros, né? Sim, Também sim. a querer, né? Sempre mais, querer sempre estudar, querer sempre se aperfeiçoar, se especializar, porque eu acho que é muito importante, né? Até mesmo para a questão de mercado de trabalho. Então, assim, como eu estava falando, questão de desafio. Eu tive alguns desafios, mas eu acho que o mais desafiante para mim foi em relação ao TCC. Por que em relação ao TCC? Porque a gente tinha, como sempre, né, na faculdade sempre tem aqueles grupinhos, né, que se formam. Sim. E aí a gente tinha a oportunidade de fazer o TCC em até 4 pessoas, era permitido. E o nosso grupo era de 4 mulheres, né, 4 meninos. E assim, cada uma queria falar de uma coisa totalmente diferente, as coisas não encaixavam.
E assim, foi muito bacana porque uma respeitou a outra, não querendo impor que o assunto do TCC fosse sobre aquele tema específico. Então, como cada um tinha, né, um tema, queria falar sobre algo, né, que inclusive o tema era totalmente diferente um do outro, a gente optou por cada uma fazer sozinha. E a gente via que todas as outras pessoas, né, o restante da turma, né, todo mundo fazia em dupla, fazia em trio, fazia em quarto, Quarteto, né, né? quarteto. E a gente, assim, o grupo era um quarteto muito unido, né? E quando a gente falou que cada uma ia fazer, né, separada, a gente causou até meio que um espanto nas pessoas. De, pô, logo vocês, né, estão sempre juntas, unidas, fazendo tudo junto. Logo no TCC, cada uma vai para um lado, né? E foi realmente isso, né? Foi respeitada a vontade de cada uma. Fizemos o TCC e eu digo que para mim foi um desafio porque eu quis fazer o meu TCC dentro do sistema penitenciário. E aí eu deixei a minha família louca, né? Porque ninguém... Érica, o que você vai fazer dentro do presídio? Eu falei, gente, é uma vontade que eu tenho, né? E o meu TCC ele foi muito voltado para entender como as mães, né, que estavam presas e que tinham filhos, né, nesse período em que elas estavam presas, né, como era para ela, né, fazer esse momento de separação, né? Porque as crianças, né, os bebês ficam com as mães somente por um determinado tempo. Depois essas crianças, elas são entregues, né, para um responsável, ou para o Sim. pai, ou para a avó, né? Então eu queria entender como aquelas mulheres, né, que estavam ali presas, como elas se sentiam, como era para elas esse momento da entrega. Porque você acaba criando um vínculo, né? Você gera seu filho por 9 meses, né? Você amamenta, né? Depois que você tem, você cria esse vínculo com ela, depois que ela nasce, né? E fica um tempo com você ali dentro daquele sistema, né, carcerário, e depois você tem que entregar o seu filho. Então, naquele momento, né, era como se assim, a criança, né, o filho, é como se desse uma força para ela de continuar. Né? Mas quando essa criança é tirada dela, né, a confusão, né, que tinha na cabeça dela. Né? Então, foi Sim. um trabalho assim, muito, muito bacana. Né? Eu apresentei, né, eu fiz uma apresentação lá dentro da UFRJ, né, um seminário de pesquisa que teve, e assim, foi sensacional, foi sensacional. Claro, né, a gente tem alguns percalços, né, até mesmo dentro, né, desse sistema, demorou muito para eu conseguir a autorização, porque é uma burocracia tremenda, mas eu não desisti. Eu persisti, eu falei, é esse tema que eu vou fazer, é dentro do sistema penitenciário que eu quero e é lá que eu vou fazer o meu TCC. Eu não tinha plano B. Se eu não conseguisse a autorização, eu não sei o que eu ia apresentar no meu TCC. Eu fui com a cara e com a coragem, esperei até o último momento, né, a autorização lá do Fórum Penitenciário para eu conseguir fazer a minha pesquisa, né, de TCC lá dentro. Mas foi isso, né? Foi algo bem desafiador para mim mesmo, né? Bacana, Então, e até para a gente pensar o quanto que é importante a gente correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? A gente não desistir com facilidade, né? E o quanto que isso é importante, né? Isso, acho que isso é o que nos move. Sonhar é o que nos move. Quanto mais a gente sonha, a gente vai sendo movido por isso e aí a gente vai querendo viver cada vez mais, né? Do contrário, né? Então, muito é bacana. verdade. Parabéns, hein? Obrigada. Parabéns. Muito legal. Bom, Muito a gente legal. falou um pouquinho, né, desse período de graduação, como foi para ambas, né? Então Uhum. agora a gente vai falar um pouquinho, né, do Delas Psis, né, do podcast Sim. Delas Psis, né? Então, assim, a Dayana, né, ela foi a Opa. idealizadora, né? Opa. Foi dela que partiu essa ideia da gente formar, né, esse grupo, né? Então, queria que a Day falasse um pouquinho também, né, a respeito delas que fiz,
né? Qual foi o intuito, né? Como surgiu? Porque senão eu fico falando, e não vou falar para ela. Então, fala aí você, Nada. Dai. O Delas Psis, né? Foi uma ideia de um grupo de psicólogos, na verdade. Eu já tinha esse desejo de fazer alguma coisa mais voltada para a internet, podcast, né? Mais de visualização, né? Mas isso não tinha saído do papel ainda, nesse formato, né? Que foi se criando. E aí, uma vez a gente conversando, né, 5 psicólogas, né, conversando, e a gente estava falando sobre as nossas insatisfações, dos nossos incômodos, né, em fazer com que a psicologia ficasse cada vez mais visível para as pessoas, mais acessível de alguma forma, né, e aí cada um estava falando ali naquele momento do seu incômodo, né, e aí nós falamos e comentamos sobre essa ideia que eu tinha, que não estava naquela época muito bem estruturada, e cada um ali foi dando uma ideia, foi falando como é que poderia ser, e de repente a gente viu que poderia surgir dali, né? E aí a gente começou, dali em diante a gente já montou um grupo, já começamos a falar sobre aquilo, como é que a gente queria, como é que seria, e vimos questão de nome, e aí as coisas foram surgindo aos poucos até chegar aqui, né? Então, acho que com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo melhor, as informações vão sendo trazidas cada vez mais claras para vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, né? E com um objetivo, que é de tornar a psicologia cada vez mais acessível, visível e mais perto das pessoas, porque as pessoas têm uma ideia muito de que psicólogo é só aquele que está lá no consultório e que só atendendo os seus pacientes, quando na verdade a gente pode estar em outros locais fazendo palestra, tanto em escola, em empresas, participando de podcasts, indo em associações, né? Então, essa é uma forma de fazer com que a psicologia esteja mais próxima das pessoas, que as pessoas começam a ter um entendimento melhor do que é psicologia. Que existem pessoas que não têm essa consciência, não sabem nem o que é a psicologia, para que serve a psicologia, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento explicar para essas pessoas o que é psicologia, é dizer para as pessoas que a psicologia não é um tabu, né? Que ela é para todos, ela é acessível para todos, né? Exato. E aí a gente vai desmistificando isso ao longo do tempo. Então, surgiu dessa conversa, desse incômodo com esse grupo de meninas, a Erika também estava no dia, e aí surgiu esse desejo nosso de montar e de fazer. Antes a gente estava todas também trabalhando num outro local, né? E aí a gente não pôde dar muito iniciativa, né? Ser muito mais proativo, mas ele já existia. E aí agora, como a gente tem vidas um pouquinho distintas, né? Tomamos rumos distintos, nós conseguimos colocar isso mais para frente com mais força, vamos dizer assim, né? E então surgiu mais ou menos aí. Respondi. Respondeu. Respondeu sim. E é até interessante, né? Assim, a proposta, né, do nosso grupo, né, da nossa página, de sempre deixar aberta, né, as perguntas, o que o pessoal quer ver, né, na página, né? A gente sempre vai se basear por isso. Né, o que as pessoas querem ver, quais são as dúvidas, né? Procurar trazer, explicar, né? De uma forma muito, muito clara, né? De fácil entendimento. Até mesmo porque às vezes a pessoa acha que só pode fazer terapia, né? Só pode fazer psicoterapia quando tem algum problema, né? Ou tem algum transtorno, Sim. né? Ou, né? Não é, né? Terapia, como você falou, é para todos. Às vezes é uma questão de você se autoconhecer, porque a gente tem a falsa ilusão que a gente se conhece muito bem, né? E aí é muito mais fácil, né, a gente falar do outro do que a gente falar da gente mesmo, né? Sim. A gente pergunta, me fale quem é a Daiane. Fala para mim, quem é a Daiane? Eu sou... Né? A gente fica ali tentando buscar, né, algumas informações. Agora, Daiana, fala sobre a Erika. A Erika é isso, a Erika é aquilo, a Erika gosta disso, gosta daquilo. Então, assim, de fato, a gente não tem um autoconhecimento da gente mesmo, né? A gente sabe muito mais do outro do que da gente. Então, a psicoterapia, ela vem com esse intuito também, né? Não somente para fazer a questão de
tratar, né, alguns transtornos, né, mas sim, o intuito de você se autoconhecer. Não, Então, ainda tem aqueles, Eric, Ah, desculpa, ainda tem aqueles nada? que acham assim, que vão para terapia, vão fazer terapia, né, nessa busca, né, de autoconhecimento, mas tem aqueles também que vão querendo julgar o outro. Não, fazendo Sim, terapia para tentar entender o outro, quando na verdade é o contrário. A terapia não é para você exato. entender o outro, para você se entender, para você entender suas questões, os seus traumas, as suas angústias, para você aprender a lidar com aquilo, ou para você aprender Tem pessoas que falam assim para mim assim, eu tenho o meu financeiro muito descontrolado, eu não sei por que eu tenho meu financeiro descontrolado. Então a terapia também te ajuda nessas questões, né? Para você conseguir se controlar financeiramente, entender por que você funciona daquela forma, né? Então é para a vida, né? Eu falo, terapia é para a vida. Né? Então, assim, não faça terapia se você for para tentar achar problema no outro. Isso não é Uhum. terapia. Você vai, você vai se decepcionar, né? Faça terapia querendo se conhecer, né? Querendo melhorar, né? Primeiro para você mesmo, isso automaticamente vai refletir no externo, né? Então Uhum. é muito por aí. É verdade. E não achar também que terapia é mágica, né? É. Que em um mês, né, todos os seus problemas estarão resolvidos, né? Todas as suas questões, todos os seus conflitos. Não. Terapia é um processo, né? E varia de pessoa para pessoa, né? Uhum, Então, é algo que tem que estar sempre claro, porque às vezes as pessoas acham que assim, em um mês eu vou estar bem, vou estar perfeita. Não, né? E uhum, algo que é muito importante também, né? A questão de se dar alta, né? Às vezes apresenta uma melhora, né, significativa e acha que já está tudo bem, né? Já uhum, consegue lidar, né, com todas as questões que ainda estão por vir, né? Porque a vida continua, né? As coisas continuam acontecendo. Então, uhum, com certeza, você vai bater de frente com a mesma questão ou com uma outra questão. E aí, você está pronto, de fato, para lidar com esse momento, né? Com essa uhum, situação? Então, é muito importante, né? A questão de alta, né? Quando o paciente se dá alta por si só, né? Tem grande risco, né? A questão dessas recaídas, né? Que às uhum. vezes são muito grandes, né? E acabam tendo uma interferência muito grande, maior do que inicialmente, né? Sim, Então, sim. é importante até mesmo conversar, né? Se estiver pensando nessa possibilidade de parar, dar uma pausa na terapia, conversar com o seu psicólogo, né, para saber se esse é o momento, se realmente você está bem para dar essa pausa, para realmente saber se você pode ter alta, né, e não simplesmente abandonar a terapia. Não dá. Sim, sim. É entender que o paciente ele está num processo. Ele não pode Sim, interromper um processo assim de um dia para o outro, né? Olha que exato. interessante, uma mulher bantu está dizendo aqui, não tem tempo cronológico o processo terapêutico. E é exatamente isso, né? Não existe um tempo cronológico, né? Exato. Cada um tem o seu tempo, né? E aí é Uhum. importante tanto o psicólogo respeitar esse tempo do paciente, quanto o paciente também entender e respeitar o seu tempo, né? Então, é muito por aí. É verdade, verdade mesmo. Bom, quer trazer alguma coisa, Dai? Quer falar alguma coisa? Pessoal, pode ir mandando Eu perguntas, tá? queria ver se Se o pessoal quiser. tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Pode ser algo do que a gente falou relacionado à Isso, graduação, né? Nossos psicologia. percalços aí pelo caminho, sobre Isso. psicologia. Vamos interagir aqui um pouquinho com a gente. Será que o pessoal aqui está na sua terapia? Está fazendo terapia, Érica? Ih, será? Quem está fazendo terapia aí, gente? Responde aí através do comentário. Quem está com a terapia em dia? Ih, será que ninguém está com a terapia em Ninguém? dia? Só está tímido? Deixa eu ver aqui.
Ah, Ó, tem as gente que tá pessoas se precisando. manifestando, É. precisando. Ah, Ó, que bom. terminei Ah, agora a minha graduação. Estou amando ouvir vocês. Que bom, legal. legal. Ó, Quando teremos mais? teve uma aí que falou que tá em dia a terapia. Olha que coisa boa. Opa! Mais o que? Você está dizendo a live? Quando teremos mais live? Seria isso? Celi Santos. Celi Santos. É mais Sim. lives? É mais o que que você tá querendo saber? Ó, as pessoas dizendo que está em dia. É, Ó, estão perguntando aqui o que é resistência. O que seria resistência? Dia. Quer responder, Érica? O que seria resistência? posso responder. Tem outra pergunta aqui. Bom, vamos responder na ordem aqui, né? Depois a gente vai vendo o que a gente se a gente consegue responder durante a live ainda, né? Todas essas perguntas que vão surgindo para gente, né? O que é resistência, né? Resistência é quando o paciente ele sabe que ele precisa de uma ajuda profissional, né? Só que ele não vai em busca, né? Pode ter pessoas próximas, né, que o oriente, né, que dê contato, né, telefone de contato, né, para marcar uma consulta, mas ele tem uma resistência muito grande quanto a isso. Por quê? Né? Porque é mexer em algumas feridas que possam estar abertas, né? De falar sobre seus conflitos, né? De falar sobre coisas, né? Que vão lhe causar um sofrimento psíquico, né? Então ele não quer estar, né, diante dessa realidade que ele está vivenciando, ou tocar, né, ou falar sobre coisas que aconteceu lá atrás, né, e que se ele falar, isso acaba como se ele estivesse revivendo, né, aquilo. Então é como se ele sentisse tudo aquilo novamente, né, todas aquelas experiências negativas, né, a dor que ele teve, que aquela situação causou para ele, né? Então acaba tendo essa questão da resistência, o querer ir, mas não conseguir, né? Por conta de algumas situações que geram, né, esse desconforto, gera esse sofrimento nele. Então ele acaba não indo, não procurando essa ajuda. E assim, eu sempre falo, né, com os meus pacientes a questão assim de a gente só vai trabalhar aquilo que ele trouxer para a terapia, né? Jamais eu vou colocar o paciente contra a parede para falar de algo que ele não quer falar naquele momento. É com o Que ele não está tempo. confortável, né? Exatamente, exatamente. Então é uma questão de criar vínculo, o paciente se sentir seguro para falar sobre, né, alguma coisa que gere esse desconforto, gere esse sofrimento nele, né? Então a gente precisa, né, dar esse tempo para ele. Porque automaticamente, em algum momento da sessão, ele vai se sentir confortável dele trazer isso para a consulta, dele falar sobre essas questões, sobre esses conflitos, sobre essas dores, né? Então não adianta a gente colocar pressão, a gente colocar contra a parede para ele falar de algo que ainda para ele não é o momento. Se a gente faz isso, a gente acaba o quê? O paciente sai da terapia, né? Vai embora e não volta. Né? Por quê? Porque a gente não está respeitando. E algo que é importante dentro da psicoterapia é a gente respeitar os limites, né? O paciente saber até onde ele pode ir, a gente também tem que saber até onde a gente pode ir. Não, opa, né? Ou, Érica, não quero falar sobre isso no momento. Ok, ter respeitado o desejo dele naquele momento. Né? E esperar com que, né, a demanda dele ou outras questões apareçam o quê? Naturalmente. Porque aí vai ser fácil, né? Mais fácil da gente conseguir trabalhar. Entende? Porque ele está aberto a esse momento, a falar sobre, né? Como se ele estivesse se sentindo um pouco mais forte, mais seguro. E aí ele começa, né, a falar
dentro do setting terapêutico. Uhum. E acontece também, Érica, muito essa questão da resistência, quando o paciente ele já está em tratamento, em acompanhamento psicológico, e às vezes até durante um tempo, e é justamente quando ele se depara com um assunto de que ele não quer falar muito, de que ele ainda não está preparado, né, para poder colocar aquilo para fora, e aí o que o paciente faz? Ele começa a faltar, né? Ele falta uma sessão, aí ele acha que faltou aquela sessão porque ele não conseguiu, se esqueceu, esquece da terapia, também tem, né? Esqueceu da terapia também é uma resistência, ou aí ele acredita que, eu não fui porque eu me enrolei muito, estava desanimado, né? Então a resistência ela também vai acontecendo de outras formas, né? E aí o terapeuta ele tem que estar muito preparado para entender quando aquela falta é uma falta mesmo circunstancial, né? Na vida, aconteceu algum problema, de fato ele não pôde ir, ou se aquela falta é porque na última sessão vocês trabalharam algo muito importante e agora ele não está querendo ficar de frente de novo para aquele assunto. Né? Então a resistência ela vai acontecendo de diversas formas durante ali do processo. Né? Exatamente. O que mais? Ele vai criando justificativas, né? Sim. Eu não fiz por conta disso, por conta daquilo, onde na real mesmo, né? Nós como profissionais a gente consegue entender essas entrelinhas, sim, né? Sim. Essa justificativa, né? Não cola muito, né? A gente vai ali entendendo, né? Que o porquê que ele faltou na semana seguinte diante de algo que a gente falou. Né? E essa justificativa é uma justificativa plausível, a gente realmente essa falta tem a ver com o que a gente falou na semana passada ou foi algo, né, algum imprevisto que de fato aconteceu, né? A gente consegue fazer essa leitura, né, até mesmo para entender e trabalhar essa questão com o paciente, é muito importante. Deixa eu ver. Tem outra pergunta aí. Aqui, ó. Estão perguntando aqui, quando procurar ajuda? Né? É importante essa pergunta, porque às vezes a gente se vê numa situação da vida tão de desespero, né? Que a gente não sabe o que fazer. Eu acho que procurar ajuda toda vez que você estiver diante de uma situação que você não sabe como lidar, que está sendo difícil para você naquele momento e que você não está vendo soluções, outro caminho, procure ajuda. Né? Quando você se vê muito confuso diante de escolhas que tem de repente que tomar na vida, procure ajuda. Né? Então, acho que procurar ajuda sempre quando você se vê numa situação talvez de vulnerabilidade, de fragilidade ou de confusão, né? De confusão mental mesmo, né? De escolhas, né? De desafios e você não está conseguindo ter ali uma clareza do que fazer, procure ajuda. Né? Então, acho que é muito por aí. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui, né? Me fale um pouco sobre terapia com crianças, né? A Mayara Ponto aqui está perguntando. Bom, a terapia com infantil, né? Ela é um pouco diferente da terapia com adultos e adolescentes, né? Manejo, né? Manejo. Eu digo diferente, né? Por quê? Porque as crianças, né, elas não conseguem verbalizar aquilo que elas estão sentindo. Então, a terapia, né, infantil, ela é feita, o manejo com crianças é totalmente diferente. Não tem como você chegar num setting terapêutico, você sentar e começar, né, questionar fazer algumas perguntas para a criança ou esperar que ela traga isso, né, de uma forma muito natural. Não, ela não consegue verbalizar, ela não consegue expressar aquilo que ela está sentindo. Então, como é que é feito esse manejo? É feito através de brincadeiras, né, de jogos, né? Então, é totalmente diferente. Por quê? Através dessas brincadeiras, né, desses jogos, das danças que às vezes acontece, né, a gente consegue ir trabalhando, né, essa questão, sentimentos, a demanda que o responsável trouxe, né, ela vai criando-se também a questão de segurança, porque não é porque
é criança, né, que também não venha a existir o sigilo. O sigilo, ele existe para qualquer psicoterapia, seja ela infantil, com adolescente, com adulto, com idoso, independe, é o sigilo. Então, assim, quando é crianças ou adolescente, né, menor de idade, o que acontece? Existe um feedback que a gente faz com o responsável, né, a cada 3 meses, a cada 4, aí varia muito de profissional para profissional. Mas, assim, o que é esse feedback? Né? Não é você relatar o que a criança falou com você dentro do set terapêutico, não. É uma troca que você tem com o responsável, algumas orientações que você passa para o responsável, né? Você escuta do responsável também, porque a gente tem acesso à criança uma vez por semana, um atendimento de 45, 50 minutos de sessão, né? Quem está a maior parte do tempo com a criança, né? São os responsáveis, são os cuidadores. Então, é importante também que eles tragam alguma coisa que eles tenham percebido, né? Alguma situação que tenha acontecido, tenha se desenvolvido, né? Ali no decorrer da semana, ou no final de semana. Então, é sempre importante, né? Ter essa ligação, né? Ter esse feedback, mas assim, sempre se manter disponível também com o responsável, porque às vezes pode acontecer alguma coisa fora do dia de atendimento e às vezes você precisa dar aquele respaldo, aquele apoio, né, para aquele responsável que às vezes fica sem saber assim como agir, o que fazer. Então é muito importante a gente ter esse vínculo, criar esse vínculo também com o responsável quando se trata de atendimento infantil ou de adolescente, porque depende muito também da família, né? A psicoterapia infantil com adolescente depende muito da família também. Então, se a gente não tiver a ajuda da família, né? A psicoterapia por si só, né? Não vai, né, ter um efeito, não vai ter um resultado tão significativo, né? Vai demorar muito mais, né? Então, é importante ter esse vínculo, né? Ter essa troca com a família e a ajuda deles também, porque só o psicólogo também não dá conta, né? Então, a gente precisa da ajuda da família quando se trata de crianças e adolescentes. E é importante também que o responsável dessa criança esteja também em tratamento psicológico, né? E aí, dependendo ali da demanda, dependendo do que for, é importante que os pais também saibam lidar, né, com aquela questão, com o que está acontecendo ali. Então, ele só vai aprender a lidar com isso estando também em terapia, estando também em acompanhamento. Né? É verdade. Verdade. Bom, tem outras perguntas aqui surgindo, Dai. Mas como a gente já está num pouquinho avançar da hora, né? Olha que a gente pensou que essa live ia ser muito rapidinha, né? A gente meio que cronometrando, né, o tempo aqui, mas até que as coisas fluíram bem, foi muito legal, está tendo essa interação, né, com o pessoal que está assistindo, isso está sendo muito, muito bacana, né? A gente vai responder a todas as perguntas, podem ficar tranquilos, tá? Todas as perguntas, elas vão estar, de repente a gente coloca até no story, porque às vezes pode ser a dúvida de mais de uma pessoa, né? Então a gente vai colocando, dando as respostas ali no story para todo mundo ficar ciente. Quer falar alguma coisa, Dai? Não, no momento não. Não? A gente já está caminhando para o final, seria isso? São que horas? Falta o quê? 6 minutinhos? A gente definiu essa live mais ou menos em 1 hora, né? Legal. A gente não definiu em 1 hora, a gente definiu em menos, né? A gente conseguiu levar até 1 hora, olha que coisa boa. Então, assim, eu diria assim, que o pessoal até perguntou aí se vai ter mais live, podcast, sim, faremos mais, né? Então a gente pede para que vocês fiquem ligados, né? Aqueles que puderem, toda vez que a gente publicar algo, né, puder compartilhar, puder espalhar, né, essa novidade para mais pessoas, né? Possivelmente a gente
daqui a algumas semanas vamos fazer outras lives, né? A gente tem também nosso canal lá no YouTube, né? Então, quando a gente lançar o primeiro podcast mesmo, vai ser lá no canal do YouTube. Então, se você não está inscrito, vai lá, se inscreva, né, no canal do YouTube, para você também tá recebendo de primeira mão, né, o primeiro podcast, o primeiro vídeo que a gente começar a lançar lá. E lives a gente vai estar fazendo aqui quase que periodicamente, né? E conversando um pouco com vocês, nos aproximando mais de vocês, entendendo aí algumas questões, tá? Então seria muito isso, né? Eu quero agradecer aí, né, a presença de todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada pela atenção, né? A gente com certeza vai salvar essa live, Érica. Acho que eu vou conseguir salvar. Vamos finalizar A aqui, gente como a vai... gente está nesse, né, Tá. iniciando, né, a gente está A gente vai aprendendo. tentar. Acho que eu vou conseguir salvar sim. Então, aí a gente vai colocar durante a semana uma caixinha de assuntos que vocês querem que sejam abordados aqui. Então, dê ideias, né? E aí a gente vai colocando, vai fazendo as lives de acordo com as sugestões que foram sendo feitas. Então, a priori, a gente ainda não tem nada programado para a próxima, mas se vocês mandarem aí algumas sugestões, a gente pode montar e na próxima vir aqui conversar com vocês. Claro que não é só a gente, vai ter, as outras meninas também vão estar aqui vindo fazer lives e vai ser muito legal. Então, pode não ser respondido por nós, mas pelo grupo, né? Pela equipe que vai estar aqui. Tá bom, gente? Por mim é isso. Um beijão para vocês. Com certeza. Bom, gostaria de agradecer também, né? Se alguém estiver precisando, né, procurando uma ajuda profissional, né, quiser fazer contato, né, com uma de nós, né, o link, né, tá lá na nossa bio, né? Lá tem o telefone, tem o contato de cada uma, né, das profissionais que fazem parte do Delas Psis. Então é só você escolher uma profissional lá e chamar, né, de minha psicóloga. Exatamente. Tá bom? Tem uma psicóloga para chamar de sua, né? Tá bom? É verdade. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer, né, a presença de todos, né? Dúvidas, podem ir mandando, podem dar sugestão, porque a página, né, a proposta dela é exatamente essa, né? A gente ir trazendo assuntos, conteúdos, né, diante daquilo que vocês têm dúvida. Então, podem sugerir o quanto vocês quiserem os assuntos, né? Porque as lives elas vão continuar acontecendo, né? Essa primeira foi comigo, né? E a Dayana, mas tem a psicóloga Marília, tem a psicóloga Charlane, tem a psicóloga Natália, né? Time aí, né? De mulheres, né? Psicólogas que estão aqui fazendo parte dessa equipe, com certeza vão trazer grandes conteúdos também para vocês, através de lives, postagens, stories. Então, assim, podendo, compartilha, gente. Compartilha, porque assim como pode gerar dúvida para vocês também algum conteúdo, né, outras pessoas podem ter também. Então, vocês compartilhando, passando o nosso link, né, da nossa página para as pessoas começarem a seguir a gente, isso vai ser muito, muito bom, né? Porque quando às vezes a gente acha que tira dúvida de um, né? Na verdade, a gente tira dúvida de muitas pessoas. Né? Então é muito importante essa troca e essa interação com vocês também. Então é isso, queria agradecer, né, por vocês estarem aqui participando com a gente e fiquem ligadinhos na nossa página, porque com certeza sempre terá novos conteúdos, tá? E continue, ó, participando com a gente, colocando lá nas nossas caixinhas de perguntas, as sugestões, o que vocês querem ver por ali. Continue comentando, continue curtindo, né, as nossas postagens, né, e fazendo disso um conteúdo mais interativo, o máximo possível. Tá? E já a gente Galera, volta. A gente volta. Podem esperar que, ó, daqui algumas semanas, outra live, com certeza, ela vai começar, né? Vocês vão começar a receber a notificação aí de que outra live vai surgir aí para acontecer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo grande para vocês, uma boa noite, bom descanso, né? Bom final de semana, a gente está se aproximando aí, né? Do final de semana. Então, que todo mundo tenha um final de semana de descanso,
e proveitoso, tá bom? Um beijo, Tchau, gente. pessoal. Boa noite para vocês e brigadão, Obrigada. tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, você...